Olá, meus amigos de todo o Brasil. Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Marcelo Novelino, sou procurador federal, mestre em Direito Público e professor de Direito Constitucional. O tema do nosso curso desta semana são os direitos fundamentais. Nós iremos ver alguns aspectos relacionados a estes direitos. Falaremos sobre a inviolabilidade do direito à vida no nosso primeiro programa. Falaremos no segundo programa sobre o direito à privacidade. Posteriormente, sobre os direitos ligados à liberdade, à igualdade e o direito à saúde. Nós estamos aqui com a participação de alguns alunos, nossos amigos de Brasília, que irão participar fazendo perguntas. E, se vocês quiserem mandar críticas, sugestões, perguntas para o programa, o nosso e-mail é saberdireito@stf.gov.br. Muito bem, então, meus amigos, nós vamos começar falando sobre aquele que é considerado um dos principais direitos assegurados pela Constituição, que é o direito à vida. No caput do artigo 5º da Constituição, ela diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nós falaremos sobre esta inviolabilidade do direito à vida que é assegurada pelo caput do artigo 5º da Constituição. Vamos ver o que significa esta inviolabilidade e o que é o direito à vida nos termos constitucionalmente protegidos. Inicialmente, é importante nós lembrarmos que o que está protegido pela Constituição é a vida humana. É esta vida que está sendo protegida no caput do artigo 5º. E quando se fala em direito à vida, é importante nós sabermos que o direito à vida não é o direito simplesmente a sobreviver. É o direito a uma existência digna. É o direito a uma vida humana com dignidade. Então nós sempre temos que interpretar a inviolabilidade do direito à vida, assegurada no caput do artigo 5º da Constituição, com o artigo 1º, inciso 3, que diz que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O que está novamente reforçado no artigo 170, quando fala que a ordem econômica e financeira é destinada a assegurar uma existência digna a todos os indivíduos. Vamos então falar um pouco sobre o que é a dignidade da pessoa humana, para nós podermos interpretar o que é uma existência digna, o que é uma vida humana com dignidade. Inicialmente, é importante nós lembrarmos que a dignidade, ela não é um direito. Ela não é um direito porque não é o ordenamento jurídico, não é a Constituição que nos dá dignidade. Todos os seres humanos, independente de qualquer condição, de qualquer requisito, ele possui dignidade. Quando a Constituição consagra a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o que ela está dizendo é que cabe ao ordenamento jurídico proteger esta dignidade e promover os meios necessários a uma existência digna. Ou seja, o que a Constituição faz não é dar dignidade a ninguém, mas sim determinar que ela seja protegida e promovida. Os direitos que vão proteger e promover a dignidade da pessoa humana são exatamente os direitos fundamentais, que é o tema deste nosso curso desta semana. Antes de nós falarmos sobre os aspectos específicos da inviolabilidade do direito à vida, é sempre importante nós lembrarmos que, quando se fala em direitos fundamentais, a grande maioria destes direitos se expressa através de princípios e não através de regras jurídicas. Isto é um aspecto fundamental para nós entendermos os direitos fundamentais. O fato deles se expressarem não por regras, mas sim por princípios. Porque toda vez que se estuda um direito fundamental, nós temos que analisar não apenas o direito isoladamente, como se dá a sua aplicação. Nós temos que analisar dois aspectos importantíssimos, que são o caso concreto, no qual aquele direito será aplicado, e os outros direitos envolvidos naquela aplicação. Os princípios, como nós iremos trabalhar durante o nosso curso, eles se aplicam não através de uma subsunção, como se aplicam as regras. Eles se aplicam através de ponderação.
Então, estes esclarecimentos são importantes para que vocês se lembrem que, sempre que se fala em direitos fundamentais, a ideia não é trazer respostas prontas. Dizer, neste caso, deve ser dada tal resposta, naquele, a resposta a ser dada é outra. Nós não vamos trazer respostas prontas. O que nós vamos tentar trazer são alguns critérios para que vocês façam uma reflexão sobre colisões entre direitos fundamentais. E alguns temas que nós iremos trazer são temas bastante polêmicos, que encontram grande divergência, seja na doutrina, seja na jurisprudência. Vamos ver então, inicialmente, qual é o conteúdo da dignidade da pessoa humana, que é um termo bastante vago, bastante impreciso e que por isso tem sido utilizado de uma forma um pouco até, digamos assim, exagerada, sem um conteúdo definido. Hoje a dignidade da pessoa humana, ela serve para fundamentar qualquer tipo de pedido perante o judiciário. Então vamos tentar delimitar um pouco qual seria o conteúdo que a dignidade da pessoa humana possui. Eu costumo diferenciar dois aspectos relacionados à dignidade da pessoa humana. O primeiro, que eu chamo de aspecto negativo, por exigir uma abstenção. Uma abstenção tanto por parte dos poderes públicos quanto por parte dos particulares. E o que seria este aspecto negativo da dignidade da pessoa humana? O aspecto negativo, ele retoma aquela fórmula de Kant, que foi um dos principais filósofos que contribuiu para a formulação de uma teoria sobre o que seria a dignidade da pessoa humana. Segundo Kant, a dignidade é o que diferencia o ser humano dos demais seres racionais, ou dos demais seres da natureza, melhor dizendo. Seria um atributo que o ser humano tem. O Kant costumava dizer que enquanto as coisas têm um preço, o ser humano tem dignidade. E a dignidade, ela impede que o ser humano seja tratado como um objeto, como um instrumento, como um meio. O ser humano, ele sempre deve ser tratado como um fim em si mesmo. Nunca como um meio, nunca como um instrumento para se atingir um determinado fim. Ou pelo menos, quase nunca. Esta fórmula do Kant ficou conhecida na Europa como fórmula do objeto, exatamente por impedir o tratamento do ser humano como um instrumento, como um objeto. Este conceito, com o passar do tempo, foi sendo trabalhado, sobretudo na jurisprudência alemã, na doutrina alemã, em razão das experiências que eles tiveram com o nazismo. Então, o conceito de dignidade da pessoa humana foi muito trabalhado no direito alemão, e o tribunal alemão, ele costuma acrescentar a esta fórmula do objeto um outro critério para análise de uma eventual violação da dignidade da pessoa humana, que seria a chamada expressão de desprezo. Segundo o TFC, Tribunal Federal Constitucional Alemão, a dignidade de uma pessoa, ela é violada quando o ser humano é tratado como um instrumento, como um objeto, como um meio, e quando a este tratamento se soma uma expressão de desprezo pelo ser humano. Ou seja, nem sempre quando o ser humano é tratado como um instrumento, significa que necessariamente a dignidade deste ser humano está sendo violada. A questão é, se este tratamento for fruto de uma expressão de desprezo, aí sim, não haverá dúvidas de que a dignidade sofreu algum tipo de violação. Então este é o primeiro aspecto negativo, porque exige uma abstenção. O ser humano não pode ser tratado como um mero objeto, principalmente quando este tratamento for fruto de uma expressão de desprezo pelo ser humano. No entanto, a dignidade da pessoa humana tem um outro aspecto, que talvez na realidade brasileira seja até o aspecto mais importante. Os autores no Brasil que trabalham com o conceito de dignidade da pessoa humana costumam associá-la mais a este segundo aspecto do que ao primeiro, em virtude das peculiaridades que nós temos na realidade brasileira. O segundo aspecto, que eu chamo de aspecto positivo, ele está intimamente relacionado ao mínimo existencial. Para que uma pessoa tenha uma vida humana com dignidade, o Estado tem que proporcionar, em alguns casos, os meios mínimos indispensáveis a uma existência digna. Este será um dos temas do nosso curso,
quando nós falarmos de direitos sociais, nós iremos trabalhar esta questão do mínimo existencial. Mas a ideia que vocês devem ter no início é esta. Para que uma pessoa tenha o seu direito à vida assegurado nos termos que a Constituição consagra, o direito à vida deve ter condições mínimas de existência, muitas vezes asseguradas pelo Estado, que é quem deve promover os meios necessários a esta existência digna. Portanto, feito estes esclarecimentos sobre a dignidade da pessoa humana, vamos tratar agora sobre alguns aspectos específicos relacionados à inviolabilidade do direito à vida. Alguma pergunta sobre a dignidade da pessoa humana? Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Ok. Então vamos falar agora sobre a inviolabilidade do direito à vida. Inviolabilidade é a mesma coisa que irrenunciabilidade? Seriam termos sinônimos? Será que o direito à vida é um direito absoluto? Ou em determinados casos o direito à vida poderia ser afastado para que outros direitos prevalecessem? São as questões que nós iremos tratar aqui. Primeira questão importante é nós sabermos qual é a diferença entre a irrenunciabilidade do direito à vida e a inviolabilidade, que está prevista no caput do artigo 5º. A inviolabilidade, nós iremos tratar daqui a pouco, ela protege o direito à vida contra terceiros. É uma proteção assegurada pela Constituição ao direito à vida contra a sua violação por parte de terceiros. A irrenunciabilidade, ela não está prevista expressamente no texto constitucional, mas ela é uma característica que todos os direitos fundamentais possuem. Os direitos fundamentais, eles são considerados direitos irrenunciáveis. Você pode até não exercê-los temporariamente, mas, segundo a doutrina, não se poderia abrir mão definitivamente destes direitos. Então, seriam direitos irrenunciáveis. Ou seja, enquanto a inviolabilidade protege o direito à vida contra violação por terceiros, a irrenunciabilidade, ela protege o direito à vida contra o seu próprio titular. E aí podem surgir algumas questões relacionadas a esta irrenunciabilidade do direito à vida. Por exemplo, a questão da eutanásia. A eutanásia no Brasil é admitida? Se uma pessoa está com uma doença gravíssima e pede a alguém que retire sua vida, que abrevie o seu sofrimento, permite-se esta morte doce ou por piedade, como é conhecida a eutanásia? Ou então a ortotanásia, que é quando a pessoa sobrevive à base de aparelhos, estes aparelhos poderiam ser desligados? No Brasil, a jurisprudência ela tem tratado a eutanásia, de uma forma geral, como sendo um crime de homicídio. Por ser o direito à vida irrenunciável, a eutanásia ela seria um crime de homicídio privilegiado, em razão das relevantes circunstâncias morais, sociais, mas ela é considerada como sendo crime de homicídio. A questão que eu quero trazer à reflexão é: será que em todas as situações a eutanásia ou a ortotanásia não devem ser admitidas? Será que a pessoa, em determinadas situações, não teria o direito de fazer prevalecer a sua autonomia da vontade, a sua liberdade de escolha? Por que o direito à vida necessariamente estaria acima dos demais direitos? Alguns poderiam dizer: o direito à vida está acima dos demais direitos porque você não pode exercer nenhum direito sem que esteja vivo. Tudo bem, só que o direito à vida, nós temos que nos lembrar, é um direito a uma vida humana digna. A dignidade deve estar sempre presente quando se fala em direito à vida e em sua inviolabilidade. Uma prova de que o direito à vida é irrenunciável é que o auxílio ao suicídio também é tratado como crime contra a vida, pelo Código Penal. Está lá no artigo 122. Uma questão muito delicada e muito interessante envolvendo esta irrenunciabilidade do direito à vida é com relação às testemunhas de Jeová. Nós temos uma pergunta feita pelo pessoal na rua
Vamos ver qual é a pergunta para nós tratarmos a respeito desta questão. Meu nome é Olindina Miranda, dona de casa. Gostaria de saber se a pessoa em risco de vida pode se recusar em receber uma transfusão de sangue por causa da religião dela. Esta questão é uma questão bastante interessante. Se nós pesquisarmos as decisões adotadas pelos tribunais brasileiros, nós vamos ver que, em regra, não se admite que a pessoa alegue a sua liberdade religiosa, que ela utilize a sua autonomia da vontade para que não receba a transfusão de sangue. Vamos ver algumas situações para nós tratarmos dessa questão de uma forma mais cuidadosa e mais complexa, que é o que o